Gênesis 29 inicia mostrando a chegada de Jacó à região de Harã. Ele havia fugido de sua casa por causa da ira de seu irmão Esaú. Também estava indo à casa de seu tio Lavã para arrumar uma esposa dentre a parentela de sua mãe. A Torá diz, terra dos filhos do Oriente, que é uma referência à Mesopotâmia e a toda a região além do Eufrates. Essas regiões são designadas pelos escritores bíblicos como Oriente, Juízes 6, verso 3, Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 30, Jó, capítulo 1, verso 3. Nessa passagem, particularmente, o autor refere-se à Mesopotâmia. E já perto de Harã, Jacó encontrou um poço e alguns pastores com seus rebanhos sentados por ali. Estes tinham algum tipo de acordo de não rolar uma pedra grande ficava à boca do poço, enquanto todos os rebanhos não estivessem reunidos, para assim poderem beber a água e depois colocarem a pedra de volta à boca do poço. Este poço foi construído de maneira muito diferente daquele em que o servo de Abraão se encontrou com Rebeca. Lá, a água era tirada imediatamente do poço, aberto e vertida em bebedouros próprios para o gado, como é o caso agora na maioria dos poços do Oriente, enquanto em Gênesis 29 o poço era fechado com uma pedra, e não a menção de jarros e bebedouros. O poço, portanto, era provavelmente uma cisterna cavada no solo, que foi coberta ou fechada com uma grande pedra, e provavelmente construída de modo que, depois que a pedra fosse removida, os rebanhos pudessem ser levados até a beira para beber. Então, Jacó lhes perguntou de onde eles eram. Quando os homens disseram que eram de Harã, Jacó lhes perguntou se eles conheciam Lavã. Os homens lhe responderam que sim. Por sinal, sua filha Raquel estava se aproximando dali, trazendo as ovelhas de seu pai. Gênesis 29, versos 4 ao 6. Ele lembrou aos pastores que ainda era hora de apacentar as ovelhas, e eles deveriam dar de beber aos rebanhos e levá-los de volta ao pasto enquanto era dia. Essa era uma manobra para se livrar deles e poder conversar com Raquel a sós. Mas como era certo que os pastores só davam de beber água a todos os rebanhos juntos, não fizeram o que propunha Jacó. Provavelmente, o rebanho de Lavã foi o último dos que tinham direito ao poço. Agora que o rebanho estava chegando, Jacó ajudou os pastores a rolar a pedra, pois não é provável que ele o fizesse sozinho, e assim ajudou sua prima, a quem ele ainda era desconhecido, a regar seu rebanho. Após fazer isso, Jacó beijou Raquel e chorou. O beijo, naquele contexto, era um gesto de cumprimento comum entre parentes. Em seguida, Jacó contou a Raquel que eles eram parentes, e rapidamente ela foi contar a Lavã. Gênesis 29, verso 12. Quando Lavã ouviu sobre Jacó, ele correu para recebê-lo. Jacó contou a Lavã tudo o que havia acontecido em sua viagem, e ficou hospedado em sua casa. Depois de um mês que Jacó estava ali, Lavã achou justo que Jacó estabelecesse um salário para servir em sua casa. Foi nesse momento que Jacó propôs servir Lavã por 7 anos em troca de poder casar-se com Raquel. Lavã tinha 2 filhas. Léa era a mais velha e Raquel a mais nova. Existem várias conjecturas sobre o que significam os olhos de Léa, com o qual o texto não deixa claro o significado, muito menos as explicações contraditórias dos eruditos.
mas o que fica claro no texto é que Raquel era uma mulher mais atraente que a irmã mais velha. Verso 17. Jacó estava amando a Raquel a tal ponto que fez a proposta a Lavã, que trabalharia 7 anos pelo direito de casar-se com ela. Verso 18. Lavã concordou. Ele preferia dar sua filha a Jacó do que a um estranho. Jacó não tinha nada a oferecer a Lavã. Por isso, prometeu seu trabalho no lugar do dote. E por estar amando Raquel, Jacó nem viu os 7 anos se passarem. Passados os 7 anos, Jacó pediu a Lavã que lhe desse Raquel em casamento. Então Lavã deu um grande banquete e à noite entregou sua filha a Jacó. O problema foi que Lavã não entregou a Jacó Raquel em casamento, mas Léa. Isso quer dizer que o homem que tinha enganado o pai e feito pilantragem com o irmão, agora havia sido enganado e pilantrado pelo sogro, visto que a noiva era levada para a casa do noivo bem velada. Gênesis 24, verso 65. E como provavelmente havia alguma semelhança na voz e na forma entre as duas irmãs, esse engano foi muito fácil. Léa participou da fraude, provavelmente por nutrir algum sentimento por Jacó. O texto deixa implícito que pelo fato de ser menos amada por Jacó que sua irmã, Deus a tirou da condição de estéril e a possibilitou de engravidar. Verso 31. Fica claro que Léa ficava sentida com isso. Somente no outro dia pela manhã que Jacó percebeu que tinha dormido com Léa e não com Raquel. Jacó até foi tirar satisfação com Lavã, mas nada mais poderia ser feito. Lavã tentou justificar sua atitude se apoiando em um argumento de que existia um costume de sua terra de que a filha mais nova jamais poderia ser desposada antes da primogênita. É interessante perceber que o homem que tinha usado de engano para se apropriar da bênção comum ao primogênito agora tinha sido enganado por causa de um costume que envolvia a primogenitura. Prontamente Lavã ofereceu Raquel em casamento, em troca de mais 7 anos de serviço de Jacó, no lugar do dote. Só disse que para Jacó cumprir a semana das bodas, o casamento, e aí depois teria Raquel. A semana de núpcias, 7 dias, era um costume antigo. Juízes 14, verso 12. Depois que essa semana passou, Jacó recebeu Raquel também, 2 esposas em 8 dias. A cada uma, Lavã deu uma criada para servi-la. Tal tipo de casamento bigâmico com irmãs posteriormente foi proibido na Torá. Levítico 18, verso 18. Tal tipo de relação gerava muitas rivalidades entre as irmãs. E esse é um dos capítulos de Gênesis que vemos isto claramente. Verso 30. Gênesis 29 termina registrando o nascimento dos 4 primeiros filhos de Jacó, todos com a sua esposa Léa. A Torá explica que o Eterno observava que Léa era menos amada que Raquel em sua casa, e lhe concedeu que fosse fértil, ao passo que Raquel era estéril. Gênesis 29, verso 31. Os nomes dos filhos de Léa refletem muito bem sua angústia pela situação que enfrentava ao ser tratada de forma diferente por seu marido. Os significados dos nomes também indicam seu reconhecimento da ajuda e do conforto do Eterno. Léa chamou seu primeiro filho de Reuven, pois disse: o Eterno atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Gênesis 29, verso 32. O nome Reuven vem do hebraico que significa veja, um filho. O segundo filho ela chamou de Shimon e disse: soube o Eterno que era desprezada e me deu mais este. Gênesis 29, verso 33. O nome Shimon vem do hebraico que significa ouvinte.
O terceiro filho ela chamou de Levi e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Gênesis 29, verso 34. O nome Levi vem do hebraico que significa unido. Já o seu quarto filho ela chamou de Yehudá e disse: esta vez louvarei o Eterno. Gênesis 29, verso 35. O nome Yehudá vem do hebraico que significa louvor. Depois desse momento, temporariamente Léa parou de ter filhos. O Gênesis 30 já começa com a continuidade da genealogia de Jacó, por meio das criadas de Raquel e Léa, Bilhá e Zilpá, respectivamente.